Olá, eu sou Florentino Macari e hoje vamos trabalhar com um tema muito importante: a colonização da América Portuguesa, nos seus aspectos políticos, nos seus aspectos sociais, nos seus aspectos econômicos. A colonização da América Portuguesa ela tem início no processo ali de expansão marítima portuguesa, e quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles se deparam com a diversidade indígena, com diversos grupos indígenas, mas não encontram as especiarias, os metais que eram muito ambiciados por ele. Mas esse primeiro contato, apesar de os portugueses tentarem dizer que foi um encontro entre culturas, a gente pode dizer que foi um desencontro entre culturas, por causa desse choque cultural, todos os impactos trazidos por esse contato dos portugueses com os grupos indígenas que aqui habitavam o território do Brasil. É um processo que também foi violento, então, apesar dos portugueses tentarem negar toda essa questão da violência, dessa submissão que tentaram impor sobre os grupos indígenas, esse foi um processo violento e que acabou trazendo um impacto muito negativo para os povos indígenas. Mas então também houve muita resistência indígena e é por isso que os portugueses às vezes tentavam colocar, dividir entre os indígenas com características positivas e negativas. Aqueles que maior resistiam à sua penetração era caracterizado como mais negativos, caracterizado como selvagens, mais selvagens, o que justificaria também uma questão de uma guerra preventiva, muitas vezes é colocada como uma guerra justa, que seria uma guerra justa levando em conta a violência desses indígenas. Era isso que os portugueses acabavam pregando. Então, mas é importante também a gente pensar que não existia uma nação indígena, digamos assim, mas diversos grupos indígenas e que também tinha rivalidades entre eles, e por esse motivo os portugueses também se aproveitaram dessas rivalidades, até mesmo para conseguir a escravização de alguns indígenas. Então, procuravam estimular esses conflitos entre esses diversos grupos indígenas para conseguir obter a mão de obra dos indígenas. Esse primeiro período da colonização do Brasil ele também foi conhecido como um período de reconhecimento, que foi de 1500 a 1530, outros chamam de período pré-colonial, e que nesse momento não tinha, digamos, uma exploração, digamos, sistemática do território brasileiro, uma organização administrativa colonial. O que tinha aqui era trocas de algumas mercadorias, o que a gente chama de escambo. Então, a troca de mercadorias diretas envolvendo portugueses e indígenas, trocas, enquanto os indígenas davam aos portugueses, principalmente o pau-brasil, os portugueses davam para os indígenas machados, facas, tesouras, espelhos. Então, tinha essa troca direta envolvendo portugueses e indígenas, mas não era só os portugueses que praticavam o escambo. Os franceses também praticavam o escambo, então, em virtude, porque os franceses não reconheciam os portugueses como, digamos, donos desse território, então eles também buscavam ter domínio sobre esses territórios e praticavam o escambo apelando para outros grupos indígenas. Então é um aspecto importante para a gente destacar. E aí, em virtude dessa atuação dos franceses nesse território, os portugueses enviaram expedições, pelo menos duas, uma em 1516 e outra em 1526, para expulsar esses indígenas, os indígenas não, esses franceses, combater esses franceses. Mas em virtude dessa extensão territorial do litoral brasileiro, que viria a ser o Brasil, não teve sucesso essas duas expedições dos portugueses para combater os franceses. Foi aí que, em 1530, a coroa portuguesa enviou para o Brasil a expedição do Marquinhos Afonso de Souza para combater esses franceses e melhor explorar o território brasileiro. Então, a partir da expedição do Marquinhos Afonso de Souza, ele se instalou aqui no Brasil, ele combateu os franceses, buscou explorar o litoral do Brasil até o Rio da Prata, fundou a primeira vila, a Vila de São Vicente, e ergueu o seu primeiro engenho aqui no Brasil. E aí, a partir desse que ergueu o primeiro engenho, teve a questão da escravidão indígena, e também, como a gente pode dizer, que nesse momento é que tem efetivamente o início da colonização do Brasil, a partir de 1530, 1532, principalmente. E como é que estava administrado esse território? Como é que foi esse processo de administração desse território? Bom, um modelo de administração a partir de 1532, principalmente, foi das capitanias hereditárias, que era um modelo de administração que era utilizado por Portugal em outros territórios. Era um modelo de administração utilizado inicialmente nas ilhas portuguesas do Atlântico,
e que depois foi posteriormente utilizado aqui no Brasil e em Angola também. Então, foram criados 15 capitanias hereditárias, que foram doadas a 12 capitães donatários, que seriam esses homens que receberam essas doações de terra por parte da coroa portuguesa e que deveriam administrar e explorar esses territórios e mesmo proteger também da invasão dos franceses e depois dos holandeses. Então, os donatários eram homens que haviam prestado serviços ao Império Português na África, no Oriente, ou mesmo em Portugal, e que recebiam essas doações de terra para proteger e para explorar e para administrar. Então, foi esse primeiro processo de administração, foi o primeiro modelo de administração utilizado aqui no Brasil. Existiam dois documentos que regulava, digamos assim, essa administração dos capitães donatários, que era a carta de doação e a foral. A carta de doação era justamente essa carta que regulamentava esse processo de doação das capitanias hereditárias, e o foral era um documento que determinava quais eram os direitos e os deveres dos capitães donatários acerca desses territórios. Então, eles tinham como deveres de administrar esse território, de preservar e combater as invasões, de buscar catequizar os índios. Então, e os direitos, eles tinham o direito de explorar, tinham o direito de obter impostos, tinham o direito de fazer qualquer atividade que eles achassem interessante dentro desse espaço. Então, tinha um conjunto de direitos e um conjunto de deveres que era regulado por esse documento foral. Mas é importante destacar que entre essas capitanias hereditárias teve muitos problemas na questão de organização, na questão de manter, digamos, a sua capacidade produtiva, e então foi que apenas 3 dessas capitanias elas obtiveram sucesso, que foi a capitania de Pernambuco, a da Bahia e a de São Vicente. O restante, as outras capitanias, elas fracassaram em virtude de um conjunto de circunstâncias históricas, entre elas a própria questão da resistência indígena, o distanciamento entre uma capitania e outra, que dificultava o contato entre esses capitães donatários, e a própria capacidade de exploração desses territórios. Então, as capitanias que obtiveram mais sucesso foram aquelas que conseguiram desenvolver a questão da produção da cana-de-açúcar, então conseguiu, a partir dessa exploração, a partir dessas questões de valorização econômica, conseguiram ter algum sucesso. O restante, em virtude desse conjunto de circunstâncias históricas, acabaram fracassando. Então, e foi então que o governo de Portugal, a coroa portuguesa, resolveu abandonar esse sistema, esse modelo de administração, em nome de uma administração mais centralizada, que foi a questão dos governos gerais. Bom, eu tentei aqui apenas introduzir essa questão da administração colonial portuguesa, como foi esse primeiro momento da administração colonial portuguesa no Brasil, e mostrar que foi um momento ainda, nesses primeiros anos, não houve uma exploração efetiva desse território. Então, só a partir de 1532 é que a gente pode falar efetivamente da colonização da América Portuguesa. Então, é isso. Obrigado e até a próxima.